Então, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está para gravar mais um episódio do Soul Easy, dessa vez num modelo bem diferente para quem estiver vendo no YouTube. Hoje a gente está com dois psicólogos, dois parceiros nossos. E a gente, como está à distância, a gente não poderia perder esse bate-papo. Para quem está no podcast não vai perceber muita diferença, mas para quem está no YouTube vai ver que a gente está num cenário completamente diferente hoje, mas juntos para falar de um tema muito bacana, um tema que faz parte da vida de nós três aqui queremos conversar, que são jogos, né? E como é que a gente relaciona isso com saúde mental. Então é um prazer receber vocês aqui hoje. Vou apresentar cada um deles, né? Primeiro nós temos aqui a Ana, que é uma psicóloga parceira da EasyCare. Ana, se apresenta rapidinho para o pessoal, então. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, eu sou psicóloga, tenho 27 anos, estou me formando em Gestalt Terapia e eu gosto muito de jogos. Jogos fazem muito parte da minha vida desde que eu sou muito criança, então fez todo sentido aceitar o convite do Gabriel para conversar hoje. Obrigado, Ana. Seja muito bem-vinda. A hora que eu falei Gestalt Terapia, eu vi que o Vinícius se pronunciou ali, né? Estou feliz. Vamos lá, É um Vinícius, né? quentinho. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Se apresenta para o pessoal também, por favor. Boa noite para todo mundo, né? Meu nome é Vinícius, eu tenho 26 anos, eu atuo pela psicologia humanista, o meu foco é a ACP, mas ainda assim tenho um amor pela Gestalt muito, muito aqui, assim, muito quentinho, muito maravilhoso. Todas as terapias humoristas, no meu caso, me aquecem muito, então é isso aí, vamos nessa. Vamos conversar. O Vinícius também é um parceiro EasyCare aqui, né? Então a gente vai bater esse papo sobre jogos também. Eu também sou muito fã de jogos, entrou na minha vida, né? Os jogos entraram na minha vida desde muito cedo também, desde criança, igual da Ana, acho que igual o Vinícius também, né? Isso a gente vai bater esse papo. E a primeira pergunta, na verdade, que eu tenho para vocês é exatamente essa. Quando que os jogos entraram na vida de vocês aí? Vini, fala. Eu Começa primeiro? você. Sim, sim. Eu fui descobrir recentemente que o que eu tinha era um videogame naquele caso. Eu tinha. Eu tive um Nintendinho, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas eu tive um console da Sega que você colocava um livro nele, que era um jogo. E aí você virava as páginas e cada página era um minigame. E eu lembro que o tema do joguinho era do Ursinho Pooh. Então, tipo, cada página era uma coisa diferente. Eu não lembro o nome do console agora. Mas assim, é um console muito antigo. Depois eu posso até pesquisar e falar pra vocês. Porque, cara, era assim, eu era muito criança, acho que eu devia ter 4, 5 anos no máximo, assim, né? Porque logo em seguida eu ganhei um PlayStation 1, né? Que tava na época também era o videogame a se ter, né? E eu lembro muito desse console em específico, porque ele era gigantesco, assim, era um trombolhão, né? Pra mim era um trombolhão, mas que você colocava o disco que era um livro, e aí cada página era uma coisa. Ele tinha uma caneta também que você interagia. Então, assim, era muito diferente. E eu só fui descobrir que era um console mesmo, sei lá, há um ano e meio atrás, sabe? Cara, eu nunca ouvi falar desse console. Eu não sei se a Eu Ana vou já até ouviu também, pesquisar mas eu aqui. não consigo imaginar isso. Vou ter que pesquisar depois, você manda pra gente. Vou pesquisar e eu falo pra Caramba, vocês. muito bacana. Ana, é contigo. Como é que os jogos entraram na sua vida? Como você foi apresentada a esse mundo dos games? Então, quando eu era mais nova, eu acho que a minha introdução no mundo dos games, ele aconteceu com jogos de CD-ROM, primeiro, lá atrás, sabe? Eu acho que não peguei a época do disquete, sou um pouco mais jovem do que a época do disquete, mas de CD-ROM com certeza. Mas para mim o mais marcante é toda a época do Nintendo 64 e dos jogos de 64, que eu sempre gostei, assim, então a minha mãe era a gamer da casa. Então, eu sempre fui a backseat gamer da minha mãe. Então, ela ia jogando o Super Mario 64, o Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, que é o meu jogo favorito, né? E eu ia acompanhando com ela e isso foi evoluindo, assim. Então, de ter PS1, PS2, a gente sempre foi muito conectado em tecnologia, sempre teve muita questão com tecnologia dentro de casa, então sempre tive videogame. Então, isso sempre foi muito presente. Então, tipo, de jogar PS1 muito, PS2, a época do Guitar Hero, assim. Assim, modéstia à parte, eu sou um monstro no Guitar Hero.
sabe? Então, no controle, eu não tenho coordenação para guitarra, mas no controle eu amasso, sabe? Então, tem isso desde muito nova também, mas eu acho que desde essa época do CD-ROM, que tinha lá os joguinhos da Barbie, eu amava, eu já fui introduzida no mundo dos games, assim. Que massa, né? Eu vou contar o meu então também. Foi na época Uhum. das locadoras de videogame. Eu acho que a Ana tá falando de São Paulo com a gente, né? Eu não sei como é que era aí, Ana. Também tinham as locadoras de bairro que o pessoal ia. Aqui, assim, pelo menos no interior de São Paulo aqui, era muito comum. Você só encontrava o videogame nas locadoras e você pagava 50 centavos, R$ 1 a hora para jogar. Por aí era assim também? Eu não me lembro, eu era muito mais nova. É que também eu não sou de São Paulo, por mais que eu tenha um sotaque mais forte, hoje eu sou do Aham. Rio, né? Então, mas assim, suponho que era muito, porque até recentemente a cultura de lan house era muito forte também, né? Então Aham. eu imagino que de fazer a alocação dos jogos também era. Mas eu lembro assim, eu tenho fitas que são minhas, né? Que a gente comprava para o Nintendo, a gente comprava os jogos do 64. As fitas elas são originais, mas assim, épocas de PS1, PS2, você conseguia desbloquear. A cultura era diferente, né? Não era bem a locação, a gente comprava, mas não necessariamente era o jogo original, que pô, era muito, muito caro já para aquela época, né? Que bacana. Não, aqui tinha essa cultura, né? A gente ia na locadora de final de semana, então, assim, Hum. roubava 50 centavos ali, né, de cima da mesa, ia jogar, e era bem assim mesmo. E eu lembro de me viciar muito, né, em jogar Top Gear, que era um jogo que fez parte, assim, muito da minha infância, né? E Tartarugas Ninjas, eu acho que esse foi um jogo também, aí, né, que você conseguia jogar em dois, então o pessoal se reunia, então eram sempre duas pessoas jogando, assim, e 50 atrás vendo, né? Quem conseguia passar de tal chefão e tal, e jogar pro Top Gear, e, nossa, era muito legal, é uma coisa que eu sinto um pouco de falta mesmo, de se reunir para jogar, mas eu comecei a ver jogos dessa forma, né? Ir na locadora, alugar o cartucho ou jogar ali o Super Nintendo, né? Na época não tinha nem o PS1 ainda, ou não tinha chegado o PS1 ainda aqui no interior, né? Que tem isso também, tem um delay, né? Tinha um delay muito grande de chegar uma nova tecnologia para cá, mas foi assim que eu fui apresentado. Pois É, é, vamos muito lá. show, muito Ah, show. eu Bom, encontrei o nome ah, do console aqui, ó. Chama Sega Pico. Sega Pico. caramba, E Sega aí os Pico. jogos de destaque tem aqui Puff e as quatro estações. Então me desbloqueou uma memória aqui, que é o jogo do Ursinho Puff, era realmente cada página era uma estação e era um minigame diferente. Mas calma, quando você fala cada página, porque a minha imaginação talvez não seja do jeito que é. Tipo, era um Aham. livrinho que aí você Isso. destacava e colocava. Você não colocava tudo. Como é que É, era? Calma. imagina que é, por exemplo, eu vou pegar um livro aqui. Realmente era um livro. Ah, Aham. Deixa eu mostrar para vocês. show. É, era um livro assim, mais ou menos. Era um CD, era grosso, e aí você colocava no meio e abria. E Caramba! aí cada página que você virava era um minigame. Acho que tinha umas 4, 5 páginas. Era, sim, era muito simples. Mas era super diferente. Era muito diferente. Nossa, Realmente. que loucura. Não achei simples, não. Achei de uma complexidade, de uma É muito Ah, riqueza. é a grande, SEGA, né? né? A Muito SEGA grande. inovou Pô, super no nem começo dos sabia anos que eu 90. tinha mais. É. Eu não tenho Caraca. Não, dúvida que a maioria de quem vai estar ouvindo a gente não vai conhecer também. Então fica a dica aí para pesquisar, porque eu acabei de pesquisar aqui no Google Imagens, tá? Fica a dica, pessoal. Bem diferente mesmo. Nunca tinha pisca ouvido assim, ó, falar. pra piscar no Spotify a imagem. É. Ah. Mas Então, é, gente, procure, eu é já muito quero. diferente. É um console da SEGA mesmo, no final, no começo dos anos. É de 93, eu acho, o console. Então, assim, Caramba, não. é mais velho do que eu nesse caso, mais velho do que eu e a É. Ana, né? Então, eu também não saberia, né? E aí você falou dessa cultura das locadoras, né? Aham. Eu fui ter mais acesso aos videogames assim também. Eu lembro que quando chegou o PS2 no interior, todo lugar tinha assim 10 consoles para você jogar e tava sempre muito lotado, coisa de R$ 1 a hora, né? Um negócio assim, e a gente juntava, sobrava de lanche da escola, que achava nos cantos
da casa para poder jogar de fim de semana, né? Sim, era bem isso mesmo. Me identifico. Era bem por aí Muito, mesmo. muito. E aí, quando eu vim, né, para Leme, nesse caso, também era muito mais forte do que era na minha cidade até na época. E aí, Aham. a gente via, assim, o pessoal muito mais presente, era muito bacana, adorava. Sim. Bom, aproveitando o gancho, né, vou perguntar para vocês, né, qual foi a primeira lembrança de jogos, assim? O Vinícius já adiantou a dele, provavelmente foi essa, né? É. Mas qual foi a primeira lembrança ou a mais marcante desse começo da vida gamer de vocês aí, de olhar para jogos? A minha resposta é um pouco engraçada, Então vai mas você primeiro agora. porque eu falei, né, lá do CD-ROM, você falou, ai, qual que é a primeira lembrança, a mais marcante de jogos da sua vida? Pra mim era o jogo do Show do Milhão pra CD-ROM. Vocês jogaram isso? Eu joguei já também. Fantástico esse jogo, era muito bom. E a gente tinha o computador da família, né? Então ficava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã jogando o jogo do Show do Milhão e, enfim, dando risada, se divertindo paca e ouvindo a voz do Silvio Santos, assim, um produto 100% BR para começar a minha vida gamer. O show do Nossa, milhão do Silvio cara. Santos desbloqueou memórias aqui também. Do Ai, Vinícius, pelo jeito, Cara. também. é. Nossa, cara. Show do milhão. E aí, Vinícius? Puxou Nossa, também? amigo. Não, não. Nossa, as primeiras que eu tenho era de jogar Aladdin no Nintendinho, que era o único jogo que eu tinha, eu não tinha nem Mario. Uhum. Mas era muito difícil pra mim e eu não conseguia passar. Então eu lembro que era muito frustrante. Uhum. E eu lembro, sim, marcante da fase da lava, né? Que tá fugindo, tem que pular de tronquinho em tronquinho. Eu lembro, assim, pra mim tá vívido na minha cabeça agora. Aham. Eu acho que é uma das primeiras que eu tenho, assim, né? De começo, né? Mas acho que o que me fez estar mais ávido a jogar videogame foi. Eu tinha o PS1 na época, mas era assim. Né, eu tinha 5, 6 anos, eu acho, então eu não tinha noção de jogo, né, de como Uhum. avançar, o que fazer e tudo mais. E aí, eu lembro que tava lançando. Nossa, cara, tá aqui, ó. Tava lançando Dragon Ball Budokai 3 de PS2, que é assim, né? Não é um jogo da minha vida, mas é um dos. E aí eu lembro de passar em frente à locadora nessa hora, assim, e tá passando na TVzinha, assim, o trailer no fundo, sabe? E aí eu fiquei assim, cara, eu quero muito jogar isso. Sabe, assim, uma coisa que me brilhou, assim, na hora. E aí eu fiquei, quero muito isso, quero muito isso. E é uma coisa que fica muito presente, sabe? Acho que é essa, assim, que me marcou Sim. muito. Perfeito, perfeito. Eu, assim, minha primeira lembrança com jogos, assim, a que mais marcou realmente foram as locadoras, esses jogos do Nintendinho mesmo, Top Gear, Tartarugas Ninja, do Aladdin também. Mas a primeira experiência mesmo, assim, foi ver meu tio jogar Doom, né? Nem é um jogo, né, que eu poderia estar vendo na época, porque é um jogo violento, né, para a época e tal, né? Os Uhum. gráficos na época eram bem violentos, né? É até hoje. Mas eu lembro do meu tio jogar, cara, e era muito incrível ver, né? Então, às vezes, eu desenvolvi muito esse hábito de gostar de ver gameplay, de ver o pessoal jogar, de ver como é que o pessoal passa. Porque eu tive até uma frustração recente, Vinícius e Ana, porque o Doom é um jogo muito clássico, né? De FPS, né? Para quem gosta de jogo de tiro, e passou por uma remodelagem muito grande Nossa, ultimamente, né? Tá uhum. fantástico de gráfico de tal. E eu fui rejogar depois de muitos anos, porque assim, eu parei no PlayStation 2 e parei ali, né? Fui pro PC e tal. Fui ter um Xbox agora, dessa nova geração. Então tive a oportunidade de voltar pro console agora. Eu fui jogar o Doom e me deu muito aquilo que o pessoal chama de motion sickness, né? Que é não conseguir lidar com o dinamismo do jogo. Eu falei, caramba, né? Eu achei que eu ia arrasar no jogo, eu consegui jogar meia hora, começou a ficar embaçado. Eu falei, opa, peraí, porque Caraca! me senti um pouco velho, talvez, alguns sentimentos aí que tratei na terapia, mas eu lembro que, tipo, eu comecei a jogar, fui na empolgação e começava a vir inimigo de tudo que é lado e a câmera virando. Eu falei, peraí, não é mais pra mim, parece. Mas realmente, né, a gente vai. Me despertou várias daquelas lembranças que eu tinha quando eu joguei a primeira vez o Doom. Uhum. Uhum.
Sim, sim. Ai, vocês Caramba. falando assim, porque é isso, né? Eu falei do show do milhão, que eu acho que foi o mais. Que me veio a primeira, assim, qual foi o primeiro que Aham. marcou? Show do milhão. Mas o mais marcante realmente, para mim, são os jogos do Nintendo 64, mais especificamente o Banjo-Kazooie, né, que eu já tinha Aham. mencionado, porque era um momento em que eu passava esse tempo com a minha mãe, vendo ela jogar, falando, dando dica, e assim, me entretendo muito. Então eu me identifico até com o que você fala, Gabriel, a minha primeira experiência com o jogo foi vendo alguém jogar, e eu me interesso muito por toda essa questão também de assistir gameplay, de acompanhar o cenário de jogos, por essa Uhum. experiência. Eu era criança, não tinha muita coordenação motora. Pouco tenho também, tipo, 20 anos passaram. Isso não mudou tanto, mas assim, gosto de ter esse contato que vem desse lugar da conexão com a minha mãe, de ter esse momento, de ver ela jogando, e ela era super boa, assim, então era muito legal. Eu ia perguntar, ela falou dessa questão do. Como ela jogava com a mãe e via a mãe jogar, né? Que na casa dela acho que não devia ter a questão do isso estraga a TV, não pode, porque eu peguei um pouco disso. Não sei se Eu você peguei pegou. também, peguei, verdade. Né? O joguinho do ursinho pular podia jogar tipo meia hora por dia às vezes por semana, e olha lá, porque estragava a TV, sabe? Então, Sim. Na sua casa tinha a cultura do vai estragar a televisão se você jogar muito? Não tinha, porque tua mãe jogava, né? Não tinha, Aqui realmente. tinha isso, na casa do Vinícius, pelo jeito também, né? Ó, na não minha joga tanto também porque vai tinha. estragar a televisão. Não, isso não É. tinha, assim, tinham talvez outras mentirinhas do bem para fazer a criança obedecer, mas essa em específico não tinha. Entendi, Nossa, não, a a minha, gente já viu. tanto que o Nintendinho que eu tinha, ele nem era meu, ele era emprestado de uma prima. E eu tive Uhum. que devolver ele embora depois, sabe assim? Porque estragava a TV e eu não podia jogar. Mas calma, mas porque acreditava realmente que estragava a TV ou era mais no sentido de estar passando muito tempo no videogame? Não, não tinha. Ah, desculpa, Gabriel, você quer falar? Não, não pode. Mas eu tô achando, né? Desculpa interromper, Vinícius, que eu acho que foi criado a primeira vez como uma forma de fazer as crianças não usarem muito, mas difundiu como uma mentira que realmente, acredita-se que realmente estraga a TV. É, porque eu Chutando lembro agora, que. parando para Não, pensar. eu não lembro, né? Mas eu cheguei a ver umas reportagens há um tempo atrás da época que eles diziam isso na TV, sabe? Que estragava a televisão, esse tipo de coisa. Sim. Nossa. Tipo quando saiu o Yu-Gi-Oh! Que popularizou que o pessoal falava que era carta do demônio, esse tipo de coisa. Pelo menos no interior tinha muito disso, né? Nossa, a gente Ah, sofreu muito nessa época. A gente era RPG muito também mais teve essa propenso, questão. né? Sim, a gente era Oi? muito mais propenso à informação que vinha da televisão, né? Não tinha É, internet para pô. pesquisar, ou enfim, né? Tá sim. Não, nem um certo. pouco, nem um pouco, nem um pouco. Mas aproveitando que a gente está falando de infância, nostalgia, qual é o jogo preferido de vocês? Agora é a hora da gente falar daquele que mais tocou o nosso coração, não necessariamente aquele que primeiro entrou na nossa vida, pode ser também, mas qual o jogo que hoje assim você fala, esse é o meu preferido? Hum, Pode pensar, eu deixo, viu? Dessa vez eu deixo vocês pensarem. Pode ser mais de um. eu Pode. tava pensando nessa. Eu acho que os dois mais marcantes para mim, eu acho que sendo repetitiva, né? Banjo-Kazooie, né? Os dois de Nintendo 64, então Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie e The Sims. E é muito interessante porque, parando para pensar, vem de um lugar muito afetivo da minha família, né? Porque, por um lado, Banjo-Kazooie, eu assisti a minha mãe jogando, eu era backseat gamer dela nesse jogo, e The Sims eu era da minha irmã. Então, a minha irmã jogava desde o The Sims 1, jogou o The Sims 2, eu comecei a jogar a partir do 2, gostei muito, né? Adorei, é um jogo fantástico e eu jogo muito até hoje, sabe? Então, é o meu passatempo, sentar, abrir o jogo, ficar construindo casa, que é o que eu mais gosto de fazer, né? A parte de construção de mundo e tudo mais. Então, esses são os jogos que são mais marcantes para mim, no sentido de favoritismo, que vem desse lugar da conexão com a minha família, né? Quase que um gosto herdado de duas pessoas muito queridas para mim, Que legal, sabe? Fantástico. que bonitinho, que fofo.
Obrigada. Eu fiquei pensando nas minhas respostas em relação a isso e foi muito difícil. Eu consegui pensar em 2 pontos, né? Acho Aham. que tem o ponto emocional que o jogo me fez sentir, então eu gosto muito disso, e tem o ponto emocional que me causa nostalgia e que me de certa forma fez eu gostar do que eu já fez eu gostar de jogar o que eu jogo hoje em dia, né? Então, emocionalmente, né, eu sinto que eu tenho um apego muito forte a The Last of Us, tanto parte 1 quanto parte 2. Assim, é aquilo de, cara, de eu chorar horrores jogando aquilo, sabe? De que me fez, de me fazer sentir emoções muito fortes mesmo. Uhum. E que eu nunca tive jogando outros jogos nesse caso. E a questão dos jogos que são um pouco mais nostálgicos e que fizeram eu escolher o que eu gosto de jogar hoje, que é o RPG, né? Tanto sendo japonês ou não, né? Qualquer tipo de mundo aberto por turno, que são a saga Pokémon, né? Pokémon, todos os Pokémon jogo, sim, é um lugar que eu volto sempre que eu posso, porque eu gosto muito. E tem um jogo de PS2 que pouquíssimas pessoas conhecem, que também me introduziu essa parte do RPG, que é a saga Shining Force, né? Que tem, acho que, pro 64, pros Nintendos da vida. Só que esse em específico chama Shining Force Neo, que também que é um exclusivo de PS2 e tem essa pegada de RPG Hack and Slash, que foi a minha porta de entrada, assim, pros RPGs que eu gosto hoje em dia, sabe? Mas que é um jogo que não tem muito a fama que merecia ter, por exemplo. Entendi, fantástico. Eu também fiquei pensando, na verdade, eu fiz a pergunta para vocês pensando em um jogo, mas eu também não consigo definir um jogo na cabeça aqui, né? Eu sou apaixonado por RPG, eu amo RPG, né? Desde sempre. Gosto tanto do de mesa quanto digital, mas minha série preferida é a série The Elder Scrolls, né? Desde o primeiro. Em jogabilidade, o primeiro é muito difícil de jogar, né? E foi modernizando muito até chegar no Skyrim, que é o mais conhecido, que o pessoal joga até Uhum. hoje. Mas eu gosto muito dessa ambientação medieval. Eu acho muito bacana essa questão de você criar um personagem, de você ir subindo atributos dele. Né? Então, tipo assim, essa série tipo The Elder Scrolls, Diablo, para mim faz muito sentido. Porque são jogos que eu via outras pessoas jogando lá atrás e me dava uma vontade muito grande de criar, de fazer parte desse universo, dessa interação, da tua escolha, isso afetar, né, as coisas que você faz no jogo, o ambiente, o cenário, um vilarejo, uma cidade. Então, tudo assim, tanto que até hoje eu não consigo jogar muitos jogos multiplayer. Eu até me divirto quando eu tô com os amigos, mas eu sou apaixonado por um belo de um single player que vem com uma história fantástica, que dá aquele plot twist, que vem uma coisa emocional, né? E que te faz uma reflexão. Então, assim, eu acho que eu vou colocar a série The Elder Scrolls aí inteira. Não vou eleger um como jogo assim que, putz, jogaria. Eu vou ter que revisito ela pelo menos uma vez por ano, no mínimo aí. Eu acho que eu quero deixar a minha menção honrosa também aos jogos de Final Fantasy, então, porque Ah, muito também, bom. assim, me pego jogando todos o tempo todo, às vezes, sabe? Às vezes eu começo um, vou começo outro, porque também eu vejo que, no seu caso, você falou, né? Ah, eu gosto mais de ver os personagens evoluindo, nesse tipo de coisa, né? E eu me pego muito apegado a como as histórias são contadas, né? Geralmente em Final Fantasy. Então, eu tenho muitos preferidos, mas eu gosto muito do 15, parcialmente, que é o último que saiu, né? A gente lançou o Uhum. 16 esses dias. Tem um pouquinho de enredo mais ou menos, mas eu gosto muito dessa temática de coleguismo que eles tratam, sabe? Assim, é uma coisa que me pega muito pessoalmente, né? E aí as histórias fazem muito sentido para mim. Eu acho muito, muito bom, muito bom. Com a minha menção Fantástico. honrosa. Sim. Bom, e vamos falar um pouquinho de saúde mental também, né? Eu sou o Easy e a gente vai falar sobre saúde mental e acho que falar de jogos e saúde mental faz muito sentido também, né? Então a pergunta que eu faço para vocês é como vocês acham que jogos podem afetar a saúde mental, né? E assim, tirando aquele tabu dos aspectos positivos e negativos, como vocês acham que impactam, né? Porque quando a gente fala a palavra impactam, né? A gente
já está muito condicionado a entender impactos negativos, coisas negativas e tal. Então, o papo era para a gente conversar em todos os âmbitos e levantar uma discussão interessante sobre o assunto. Como vocês acham que os jogos de saúde mental sim, se relacionam? Eu acho que tem uma relação muito grande. Eu acho que, especialmente como os jogos eles estão evoluindo para ser hoje em dia, em que, sei lá, é quase que um filme interativo, por assim dizer, né? Eu Uhum. acho que as histórias são mais elaboradas, temas muito mais profundos são trazidos à tona, né? Eu acho que pode ser tanto de um jeito explícito quanto de um jeito implícito, com analogias ou qualquer coisa desse gênero. Mas, sei lá, quando você fala jogos de saúde mental, eu penso em dois jogos. Eu penso, por exemplo, em Celeste e eu penso em Life is Strange, que tem essa temática que é basicamente central do jogo, né? É um jogo sobre um personagem passando por uma situação, né? E que a saúde mental, né? A saúde emocional, a identidade dessa pessoa é extremamente central para a história. Então, eu acho que tem um impacto muito positivo, até pensando que hoje em dia jogos, na minha percepção, é algo que é muito mais mainstream, mas nem sempre foi assim, né? Então sempre teve ali a pessoa que era mais nerd, um outcast, mais esquisita, ocupar esse espaço. Então, no sentido da saúde mental, da saúde emocional, eu acho que é um lugar muito legal de autoexpressão também. Vocês que gostam de RPG, vocês que jogam RPG, né? Tanto de tabuleiro, né, enfim, de todas as formas, eu não jogo, mas o que eu tenho de percepção é isso, né? Acho que através da fantasia a pessoa também tem a possibilidade de explorar, se explorar, explorar o mundo com uma outra perspectiva. E isso pode muito melhorar, né, a relação dela consigo mesma, com o outro, com o meio que ela vive, né, com o espaço que ela ocupa, realmente. Então, acho que eu vejo muito dessa forma, assim, sabe? Um espaço de autoexpressão e criatividade, fantasia, que permite muita coisa ao indivíduo. Aham, eu concordo muito, ainda mais quando a gente tem essa possibilidade de mostrar muita coisa, né? Apresentar muita coisa no que a gente joga, né? No que a gente escolhe jogar. E aí a gente fala muito sobre se sentir é, representado, né? Então, por exemplo, pô, você se identificar com tal personagem, com o sofrimento, e aquilo te aproxima de certa forma de você também, né? De você se entender de alguma forma, daquilo ser terapêutico de alguma forma para você, sabe? Esses jogos que você falou, né? Que tratam a saúde mental como principal, né? Eu vejo que eles têm um público muito grande, porque muitas pessoas se identificam muito com os personagens, porque muita gente Sim. sofre de muita coisa, né? E eu acho que Uhum. a gente ter isso como o foco principal de algo traz isso para um olhar de tipo, ó, isso existe, tá? Vamos olhar para isso, né? Não é só uma pessoa que sofre com aquilo, tem uma legião de muitas pessoas que têm esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, então a gente tem que olhar para isso, sabe? É, Uhum. é, é um tipo de. Eu vejo que é um tipo de jogo que emociona aqueles que jogam, que entendem a história e tudo mais, mas quem se sente presente ali é um outro conforto, né? Assim, uma sensação de ser acolhido mesmo. Eu acho isso sensacional. Sim, e vocês já jogaram jogos que trataram de temas delicados, mas muito necessários de serem trabalhados? É uma forma de trabalhar, né? É uma forma de você interagir com aquele problema, refletir. Muitas vezes o personagem faz a gente refletir bastante. O Vinícius citou o The Last of Us. E é um filme maravilhoso, basicamente, né? Se a gente for pensar nele numa mídia, parece um filme interativo mesmo, né? Que é fantástico, tem uma Uhum. história muito complexa. Vocês já lidaram, já se depararam com jogos que trabalhavam questões assim bem profundas, às vezes até meio ali num segundo plano, mas que traziam essa temática? Ah, e agora? A gente tem a questão do luto, né, em The Last of Us, desde o começo, né? Tanto no 1 quanto no 2, de formas diferentes. Vamos pensar, me ajudem a pensar. Deixa eu ver. Já pensou? Tem um que eu joguei recentemente, eu queria compartilhar com vocês, chama Sea of Solitude, né? Seria Mar de Solitude, não sei se Uhum. vocês já jogaram. Já ouvi Né? Para falar. quem tiver interesse, se eu não me engano, tem na Game Pass,
do Xbox, né, da Microsoft. É um jogo que trata sobre eu revisitar o meu passado, a minha infância, a minha adolescência. São conflitos assim muito, muito cruciais nessas fases da vida. E eles te fazem revisitar de uma forma muito simbólica, mas que no final ele vai Que se legal. desenhando, né? De uma forma muito legal. Foi um jogo que me deixou uma meia horinha depois que eu terminei o jogo, sabe? Pensando, falei, caramba, né? Isso faz Uhum. muito parte, né? Consegui associar muitas questões à minha vida. Então, foi um jogo que eu entendi que fala sobre depressão, que fala sobre ansiedade, fala sobre bullying também. Então, assim, Uhum. muito bacana, me deixou muito reflexivo. Fica a dica também, acho que é um jogo super legal para o pessoal procurar. Ai, eu lembrei de um jogo, Vini, mas vê se você sabe o nome, eu não me lembro. É um jogo que um pai fez sobre ter perdido o filho por questões da guerra, eu acho, se eu não me engano. Você sabe qual que eu tô falando? Não é do mesmo estudo de Child of Light lá? Deixa eu, É eu vou Eu um, pesquisar acho aqui, que licença, é tá? um jogo mais cartoonizado ou não? não tenho certeza, Gabi. Porque, assim, o que é um Ah, ponto muito crucial da minha relação com os jogos, assim? Eu jogo coisas muito específicas, mas eu tenho um conhecimento sobre histórias de jogo e plot e tudo mais muito grande. Mas porque eu gosto, assim, eu sou uma grande nerd nesse sentido de estudar os jogos, mas não necessariamente jogar. aham, O que sim. é, enfim, é Aham. uma palhaçada, mas eu faço isso, assim. Não, mas é interessantíssimo, né? A gente vai conhecendo É, várias histórias. É, é, não é Valiant Hearts, Eu eu pensei acho. nesse. Eu né? pensei nesse. Tem É, uma acho Que que é é. um história jogo de Segunda Guerra, incrível. né? Putz, eu acho que é. É que eu sei que tem um jogo. Ah, eu não vou lembrar agora. Enfim, né? Se alguém lembrar, deixa nos comentários, fale pra gente. Eu realmente não lembro. Mas eu sei que tem um jogo que é um pai que fez sobre a perda de um filho que é criança. Eu falei de um jogo de ser sobre os males da guerra, uma criança passando pelos males da guerra. Eu acho que esse jogo existe, mas também eu acho que é um jogo que o pai fez sobre ter perdido o filho para o câncer, eu acho. Então, uma forma do pai processar esse luto, ele fez um jogo, né? Então, ai, não vou lembrar o nome, É, gente, não me vai, eu não vou perdoe. saber te Bom, dizer, vou ficar então devendo também. o Valiant Heart entra como menção honrosa, bem lembrado também, porque é um jogo Então, fantástico, Nossa, fantástico. Valiant Hearts é muito bom. De uma profundidade incrível, né? E a gente tem essa diferença dos jogos AAA, né? Que são esses jogos The Last of Us, com estúdios muito grandes por trás, uhum, e os jogos que a gente chama de indie, né? Que são jogos de alguns estúdios menores, com menos investimento, mas eles conseguem trazer uma profundidade. Tanto o uhum, Valiant Heart quanto o Sea of Solitude, eles vêm de estúdios indies, né? De estúdios menores, e é fantástico, né? Então, quem lembrar de mais jogos aí que tratam de questões, ansiedade, depressão, luto, nostalgia e trazem de temas delicados, deixa nos comentários também para a gente procurar também, para a gente bater um papo, porque tem muito jogo que hoje em dia, assim, trabalha questões assim fantásticas, né? E dá até vontade de quando vai lançar o próximo, né? Tanto que o que a gente citou, o Strange, chama? Da menina lá que Life você is citou, Strange? Life is Strange, ele é em episódios, né? Como se fosse uma É, série. Então é super legal. é, Fica essa menção também. Bom, sim. também acho que a gente precisa falar também um pouquinho sobre alguns mitos que tem sobre jogos, sobre videogame. A gente brincou sobre o mito da televisão, né? De estragar a televisão. É um mito Sim. porque nada foi comprovado disso, né? Na época era mais difícil de comprovar. Hoje a gente consegue ter um acesso maior à informação, mas quais são os mitos que vocês mais ouvem falar sobre os jogos, assim? E o próprio nome já fala, são mitos, né? Não são verdadeiros, mas o que que vocês têm a me dizer sobre isso? Ah, acho que o principal que vem na cabeça é que os jogos incitam a violência de alguma forma, né? Essa é a que a gente Uhum, mais ouve sim, das bocas das pessoas desinformadas, né? Acho que é o que Uhum, está mais presente, né? Que a gente tem sim. aproximação com jogos de tiros, né? De que causam violência, a gente tem muitos jogos violentos famosos que trazem essa fama, de certa forma, né? Então a gente tem GTA, a gente tem jogos de guerra como Call of Duty, né? Battlefield. Acho que esses um pouco menos, né? Eu lembro que o COD tinha uma fase
que você poderia pular, porque você jogava como um infiltrado russo que atacava um aeroporto, né? Era um negócio assim, uma fase que você não era obrigado a jogar por conta dessas questões de violência. Mas acho que o GTA é o jogo que mais traz isso para as pessoas, né? Assim, de ser uma coisa aberta, então é violência o tempo todo, se você quiser, né? E aí isso acaba caindo que acaba sendo uma coisa que está presente em todos os lugares, então todos os jogos são violentos e ponto, né? As pessoas trazem muito isso, né? E acho que é a coisa que mais me faz pensar, né, nessa relação por conta desse discurso pronto, né? Assim, não tem um olhar por trás, o que está acontecendo, só isso é a causa daquilo e pronto, né? Então... Uhum. Inclusive, uma curiosidade, o Parental Guide, né, o guia dos pais para jogos, o Parental Advisory, ele foi basicamente estabelecido nos Estados Unidos por causa de Mortal Kombat. Não sei se vocês sabem disso. Então, Eu Mortal sabia. Kombat ele foi um jogo que foi tão polêmico, e assim, o Mortal Kombat não com um gráfico lindo, bonito, que você vê ali a textura do intestino do indivíduo, né? Aquele da máquina, antigaço, né? Então, foi tão chocante na época a violência que tinha em Mortal Kombat que causou um rebuliço. As pessoas se reuniram no Congresso, o Ed Boon e o John Tobias, eles foram chamados para falar sobre o jogo, falar sobre Mortal Kombat, falar sobre a violência que ele estimulava, por causa muito também desse conservadorismo, né? A gente não pode deixar isso de fora. E aí, por conta disso, foi criado um guia para pais do que é ou não apropriado para os seus filhos jogarem, também definido por faixa etária para jogos. Então, quando você fez essa pergunta, eu pensei a mesma coisa que o Vini, né? Muito a questão sobre como os jogos eles incitam a violência. E eu acho que assim, é muito delicado falar isso, porque é uma mídia, né? Então, sei lá, não necessariamente uma mídia, ela precisa ter a função de educar ou passar uma história, mas eu penso muito também numa forma dos jogos que eles têm um pouco mais de violência serem um escape saudável para a violência que cada pessoa carrega em si, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, você já ficou super bravo com uma pessoa e talvez você tenha pensado em fazer, né, X, Y coisa. Quero dar um tapa, eu quero gritar, eu quero xingar. Você não vai fazer isso. Você acaba voltando essa energia, né, fazendo um pouco dessa retroflexão e você projeta isso naquele jogo, né? É óbvio que eu não vou bater numa pessoa, óbvio que eu não vou cometer um ato de violência hedionda, eu não sou essa pessoa. Mas existe também ali um pouco daquele outlet em que você pode expressar a sua agressividade de uma forma que é saudável, você não está machucando ninguém. E, de novo, é com muitas liberdades de criatividade, de fantasia, né? Aquilo não é real. E eu acho que é muito importante, e eu acho que justamente é um mito da estimulação de violência, porque 99,9% das vezes, quem está jogando o jogo entende. Isso aqui é uma fantasia. Isso aqui não é verdade. Eu não vou desligar esse videogame e aí eu vou pegar o meu leque de facas e vou cortar a cabeça de uma pessoa. Isso não existe, sabe? Então, eu acho que é um mito muito danoso também, até no sentido da expressão da raiva, expressão da agressividade que existe, é real, isso acontece com todas as pessoas, e é importante ter um outlet positivo em que aquilo acontece ali e acabou. Porque, beleza, talvez a pessoa não está jogando um jogo de violência, mas ela vai jogar tênis, em que ela bate com raiva na bola e se livra disso, ou ela corre na esteira e se livra dessa tensão. Tem Uhum. basicamente o mesmo funcionamento, sabe? Era isso que eu ia Exatamente. aproximar. Assim como a pessoa pode ir socar um saco de areia, ela pode atirar no joguinho dela, sabe? É Eu vejo isso. que a função é a mesma, né? É tirar É, isso, aliviar essa tensão, esse Uhum. estresse, esse sentimento que tá ali, né? sim, Uhum.
Sim. Existe, a Ana comentou, existe sim uma classificação indicativa de idade também, de certos temas que são trabalhados para certas faixas etárias, como tem uma classificação de filmes também, né? Uhum. Então, se a gente está falando de jogos, a gente teria que estar falando de filmes também, de televisão, de internet, e aí a gente tá. Mas muitas vezes o discurso ele é levado para a gente encontrar um culpado por um problema que não tem nada a ver necessariamente com a mídia, mas tem a ver com questões sociais muito mais profundas que nós temos que marcar para conversar qualquer dia, né? Mas voltando aos jogos, é perfeita essa definição, né, do escape que eu tenho para jogar. E é muito legal quando a gente está jogando que tem jogos que tem uma profundidade que eu olho ali na minha lista e falo, olha, hoje eu não estou muito afim de jogar esse porque é um jogo que eu preciso estar melhor, eu preciso estar mais tranquilo, hoje eu estou num dia para jogar uma coisa mais arcade, assim, mais para me divertir, ou eu estou afim de jogar uma coisa mais profunda. Também a gente tem que ter isso dentro da gente também, né? Do que a gente tá para jogar naquele dia, porque é uma diversão, é uma expressão, né? E muitas vezes a gente é levado a acreditar que é dali que parte a violência, é dali que parte toda essa questão negativa. Perfeito, perfeito. Uhum. Eu Gente, eu gosto posso muito. falar. Desculpa, Vini, me perdoa. Pode falar, depois eu. Eu ia falar muito rapidamente, porque a gente Ah, associa essa questão da violência de um jeito muito escrachado nos jogos de tiro, ou no Mortal Kombat, né, num jogo de aham. luta. Gente, vocês sabem qual o tamanho da violência que tem no Mario Kart? Você tá lá, passa um dia de sono, com raiva, você vai e joga uma shell azul na pessoa, ela explode, você está explodindo o seu competidor. Isso não é agressivo, isso não é violento num certo grau, mas porque tá lá em cores pastel com o Mario, não, então tá bom, é family friendly? A coloridinho não tem problema, né? Agora quando tem o sangue na tela, Então. aí já não pode. É isso, óbvio, você não tá explodindo o cara em 1000 pedaços, não. Tem um monte de sangue do Waluigi na pista, na Rainbow Road. Tudo bem, mas ainda assim, ainda é um outlet em que você redireciona um ato que é violento, de você jogar uma tartaruga numa pessoa, para um Uhum. fim, pô, isso aqui é divertido. Eu saio Uhum. daqui relaxado, rindo. Quer dizer, vocês são psicopatas, você sai rindo de jogar Mario Kart, mas isso é um outro ponto, sabe? Enfim, É. era um único ponto que eu queria fazer nessa questão do mito da violência em jogos também. Aham. Sim. Eu ia falar que eu gosto muito dessa aproximação que o Gabriel fez, da questão do. Tem dias que eu não tô afim de jogar algo profundo, né? Às vezes eu só quero apertar um quadrado o dia inteiro e matar todo mundo na minha tela e boa, sabe? Ou jogar um Guitar Hero apertando 5 botões ao mesmo tempo. Porque eu vejo que a gente cai muito nessa questão do. Aí acho que é um pouco mais social, né? De que as pessoas têm que ser profundas. E ninguém é profundo o tempo todo. É impossível, sabe? A gente também é raso, a gente também tem que, sei lá, ver nada na TV, assistir alguma coisa engraçada. A gente não tem que adquirir sempre alguma coisa relevante pra gente, né? Então, apertar um Uhum. quadrado, né, no God of War, ficar apertando até não ter mais ninguém na tela, esse tipo de coisa também é importante pra gente desligar um pouco, dar um tempo também para nossa cabeça, de certa forma, né? Sim, Uhum. perfeito, perfeito. Vinícius, Uhum. eu queria puxar um gancho, cara, daquilo que você está falando. Bom, eu já tive momentos que eu olhei para mim e falei, acho que eu estou exagerando um pouco aqui, né? Nessa questão de, às vezes, do tempo que eu estou jogando, muitas vezes isso acaba, de certa forma, a gente acaba indo para aquele escape e acaba ficando um pouco demais para outras esferas da nossa vida. Isso também é uma realidade, também tem esse Uhum. outro lado, né? Ah, Aí eu já vou puxando outros assuntos aqui, porque eu tenho mais algumas coisas para perguntar para vocês, mas como é que vocês enxergam essa parte? Quando que eu preciso olhar, né, para esse escape, para essa diversão, para esse lazer e falar, acho que tá um pouco demais, acho que também não tá fazendo bem para mim. Daí a gente também fala dessa outra perspectiva. E Uhum. aí? Tá, posso começar? Manda É, ver. eu vejo que a gente tem que ter entendimento de que por que eu estou jogando, né? Por que eu escolhi isso daqui para mim, né? Então, eu falo de experiência própria, né? Quando eu era mais novo, eu jogava muito jogos online, né? Então, joguei muito League of Legends, esse tipo de coisa mais competitivo, né? Que você compete com outras pessoas. E isso me irritava profundamente, assim. Eu ficava, sabe?
muito alterado de frustração, esse tipo de coisa, né? E a partir do momento que foi uma coisa que eu decidi não jogar mais, porque eu vi que aquilo me deixava muito fora de quem eu era, eu comecei a escolher diferentes coisas do que eu jogava, né? Então, é, eu passei a escolher coisas muito mais pela história, né? Por ser algo que me diverte. E eu vejo que a gente tem que ter esse entendimento. Então, eu escolhi estar naquele lugar porque eu gosto desse tipo de competitividade. Tá bom, mas eu tenho que entender que eu vou ganhar ou vou perder. E como que eu vou lidar com essa frustração nesse caso, né? Ou então, jogos que são mais difíceis também, eu tenho que entender qual que é o motivo. Eu acho que esse é o ponto principal que eu tenho como a reflexão do porquê eu estou sentindo isso jogando esse jogo, sabe? É uma questão minha de querer ganhar sempre, e aí diversas outras coisas vão aparecendo, né? Mas eu vejo que é entender o motivo dessa escolha de estar ali, sabe? Porque ninguém te obriga a jogar nada, você que escolhe estar lá. Então, esse é o meu olhar. Não sei o que a Ana acha, o que você acha. Uhum, uhum. O que eu penso muito, eu acho que eu recebi essa pergunta do Gabriel, eu acho que muito da pessoa que talvez passe muito tempo do dia jogando, e eu acho que isso afeta outras esferas, sei lá, trabalho, socialização, às vezes até sei lá, uma questão de higiene pessoal, né? E eu penso muito, e isso é uma coisa que eu converso muito na clínica com os meus clientes, sobre a vida ela precisa ter um leque de prazeres para a gente explorar, sabe? E, e do mesmo jeito que, sei lá, acho que a gente pode fazer uma comparação com um quadro de compulsão alimentar ou qualquer outro tipo de comportamento compulsivo, de sexo, de compras, de droga. A gente está falando de uma pessoa que recorre recorrentemente a uma única fonte de prazer e só consegue, talvez, tirar um sentimento recompensador daquele lugar. E eu acho que os jogos eles têm uma coisa que às vezes realmente essa linha ela pode passar do limite, porque o jogo ele pode ser muito frustrante de você ficar tentando e falar, acho que eu quero matar um boss. Vai ser difícil, mas quando eu consigo, é recompensador demais. E isso dá uma série de descargas de prazer no nosso cérebro e a gente vai buscando isso. Então, por exemplo, vamos pensar no cenário de uma pessoa que talvez esteja aí passando por um transtorno depressivo, outras coisas não conseguem gerar estímulo e motivação nela. Quando ela vai para o jogo, porque você tem esse caminho que é muito lógico para seguir de tentativa, ou você falha, ou você consegue, você avança, tem uma coisa de novo que ela é muito recompensadora e um senso de progressão, né? Então eu estou fazendo algo, eu estou conseguindo, eu estou conquistando isso aqui, me ativa muitos receptores de prazer. Eu me sinto muito bem porque eu sinto que eu estou fazendo algo. E aí tem todo um resto de vida, de outros setores, de outras coisas que não são explorados, né? Então eu acho que às vezes essa linha, né, da recompensa, ela pode ser demais. Eu acho que isso inclusive é uma problemática, talvez vocês já tenham ouvido falar disso, dos jogos gacha, né, que é basicamente gambling. Como é Uhum. isso em português? Eu esqueci, gente. Apostas. Obrigada. Isso. Né? Então é isso, você fica naquele esquema de basicamente um jogo de aposta em que as pessoas elas perdem a vida, perdem dinheiro, isso tem consequências reais na vida das pessoas, mas em busca desse sentimento de um prazer, de uma recompensa que alguns jogos, e aí não precisa ser só gacha, né? Qualquer jogo te dá. E aí fora o escapismo também, né? Tipo, sei lá, pensando num The Sims da vida em que você cria a sua vida. Eu vou ficar aqui, bonitinho, com o meu sim, vivendo a minha vida perfeita, né? Eu acho que é muito multifatorial, mas eu penso nisso É, especificamente. concordo. Eu acho que a depender do que se é jogado, é uma função diferente para É, suprir alguma coisa, né? Então, isso. ou eu evito ter contato com coisas, né? Ou eu busco muito aquilo que eu não tenho, depende muito, né? A gente tem É, assim como a gente tem uma gama infinita de pessoas com questões diferentes, a gente tem jogos infinitos com questões diferentes que suprem isso, né? Então, acaba que não dá para é, saber só assim, né? Mas são vários pontos mesmo. Dá para dizer que ocupa o mesmo lugar da reflexão, né? Tem aqui, tem Uhum. uma crise, tem um conflito,
independente se é porque eu quero muito, porque eu quero pouco, né? Independente do que eu estou buscando naquele jogo, certamente a gente está falando aí de um ajustamento neurótico que vai para a deflexão, né? A pessoa para de entrar em contato, né? Ali tem uma interrupção do contato da pessoa com o conflito, com o mundo, com o que quer que seja, nesse esquema, né? Exatamente. Uhum. Perfeito. E se está atrapalhando algum ponto da vida, ou está me fazendo não resolver aquilo que eu preciso resolver, e aquilo me causa uma segurança tão grande que eu fico ali, eu acho que pelo menos merece um sinalzinho de alerta de que alguma coisa eu preciso mudar, né? Se isso Uhum, começa a atrapalhar os meus relacionamentos, se a minha frustração do jogo, né? Bom, que acho que quem nunca, né? Quem psicólogo que nunca ouviu na clínica, você precisa aprender a perder, né? Tá, como assim aprender a perder? Né? A gente quer ganhar, a gente se sente frustrado quando não ganha. Ninguém tá jogando para perder. Mas se eu sinto que o sentimento de frustração tá afetando tanto a mim, quanto as pessoas que estão ao meu redor, quanto as minhas horas em sentir prazer com outras coisas da vida, isso tá prejudicando, levanta um sinal de amarelo, né? A gente sempre vai puxar para o lado da psicoterapia, que é super legal, super importante, é um dos caminhos para a gente descobrir se algo tá legal ou não, mas levanta um uhum, sinalzinho de amarelo que alguma coisa não tá legal. Porque não é uhum, para estar afetando outros momentos da tua vida. Lógico, né? Você perder um sim, jogo. O Vinícius falou do LoL, né? Que é um jogo extremamente competitivo, né? Como tem vários, né? O Call of Duty, o Dota da vida. Tá, perdi, fiquei bravo, tenho razão de estar bravo? Obviamente, ninguém gosta de perder, mas se isso extrapola aquele momento, ou um tempinho depois vai para minha vida pessoal, e aí não é incomum a gente ouvir que isso se estende por várias horas, essa frustração, poxa, levanta o sinal uhum. de amarelo, vamos tentar mexer nisso daí, porque realmente não tá legal, Ah, super, total, concordo. né? Então vamos Uhum. lá. Falando nisso, pessoal, também tem uma comunidade, né? Existe uma comunidade muito grande que também, a comunidade online, a comunidade de jogadores, né? Que também cria-se costumes, rotinas e como é que a gente se defende de algumas coisas tóxicas também nessa comunidade e como é que a gente aproveita essa comunidade de uma forma muito mais saudável. Vocês têm contato ou já tiveram contato com essa comunidade de jogos? Eu menos, então eu vou passar a bola pro Vini falar. Eu? Quer dizer, eu não sei se você Nossa, tem cara. contato, né? Quando Tipo, você fala em responde aí. você fala sobre um jogo em específico ou sobre Sobre gamers no geral? no geral, no geral. Tá, tá. Quando eu ouço a palavra gamer, eu já sinto um negócio assim, meio preconceitozinho. Primeira coisa que vem a mim. Aham. Porque a gente tem muito aquele olhar, assim, a minha percepção, né? Que é uma comunidade muito machista, é uma comunidade muito machista, homofóbica, que de todas as formas exclui minorias. Esse é o ponto que eu vejo, assim, que é muito presente, né? Porque a gente tem um surgimento, né, disso que vem de pessoas que foram muitas vezes segregadas, né? Porque videogame era coisa de nerd, era coisa de não sei o quê, então são pessoas que teoricamente foram segregadas e aí agora eu assumo o lugar então daquele que manda, né? Então, já que você não foi assim comigo, eu vou ser assim com você. É muito Paulo Freire, né? Assim, é 100%. E a percepção que eu tenho é realmente essa, assim, né? E aí, o que eu mais vejo é a questão da mulher, né? Que aí a gente já passa para a Ana essa bola. Da questão de mulher não pode jogar videogame, sendo que a gente sabe que a maioria das consumidoras de videogame são mulheres, mas ainda assim é uma comunidade que silencia muito as minorias, porque eu vejo que eles foram silenciados anteriormente, né? Acho que não cabe a mim falar sobre isso, porque Uhum. não é o meu lugar de fala mesmo, mas a minha percepção, olhando de fora, é essa, sabe? Uhum, uhum. Perfeito. Ana, vou passar a bola para ti, porque realmente, né, tem essa notícia de que eu lembro quando surgiu, né, tipo, porque a maioria do público que joga são as mulheres. Nossa, se você for ler qualquer comentário, qualquer sessão de comentários, você fica pistola em 30 segundos. Então, Ana, manda ver, explica pra gente um pouco isso. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que saiu, inclusive, que você fala dos comentários, e é diminuindo o tipo de jogos que mulheres procuram, né? Então, sei lá,
Um comentário que eu vi na época, tipo, e aí você vai ver não sei quantas horas de Candy Crush. Gatão, não sei quantas horas de Candy Crush. Candy Crush é menos jogo? Não é menos jogo, né? É tão jogo quanto qualquer outro. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito interessante do que você fala, inclusive, Vini, de pessoas que elas foram previamente marginalizadas e é um grupo que é muito fechado, né? Então, você tinha um tipo específico de pessoas que gostavam de jogos e que eram nerd, eram pessoas um pouco mais marginalizadas ou que sofriam bullying. Então, você acaba criando, a minha percepção é essa, não estou dizendo que é isso, está escrito em pedra, mas a minha ideia é essa, você acaba criando um grupo muito fechado, muito unido, muito amarradinho dessas pessoas e que não aceita muito bem pessoas de fora. Uhum. Sabe? Então a gente pode até parar para pensar na questão do poser, sabe? Tipo, não, você não gosta de games. Eu gosto de games porque eu jogo e você não, sabe? Uhum. Então, eu acho que vem também de uma coisa de antes era um grupo onde as pessoas que tinham todos esses fatores em comum, eles se encontram e aí eles se unem, eles se fortalecem. Mas disso para você passar a segregar qualquer coisa de fora, pode ser um limite, uma linha muito tênue, né? Então, tipo assim, Uhum. mulher não vai jogar videogame, nada a ver. Porque na minha experiência, eu não conheço nenhuma garota que joga videogame. Sim, você conversa com outras pessoas, você sai para além do seu grupo, né? Você explora mais, você está aberto a entender que talvez os jogos que sejam mais atraentes para mulheres não vão ser os mesmos que são para você. Eu nem acho que existe jogo para menina, jogo para menina. Eu acho tudo isso muito, muito estúpido, mas tem isso assim, né? Então a gente é um grupinho fechado dos gamers e o que a gente considera um jogo, né? Para você ser considerado um gamer, você joga isso. E todo o resto não cabe dentro desse clubinho do bolinha, sabe? E aí, assim, pode ser até outros homens. Mas se você é um homem que não se encaixa nesse tipo de característica, que você não faz um check em todas as caixinhas, ainda assim você vai ser segregado. Né? Então é isso, eu acho que passa de ser um grupo, num primeiro lugar, que resiste a essa marginalização, resiste a esse bullying, mas é isso, agora a gente meio que faz uma revanche contra. E hoje em dia isso nem faz mais sentido, sabe? Jogos e videogame é uma mídia tão, 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 tão mainstream que aí realmente acaba pegando nesses pontos de que as pessoas elas podem ser inapropriadas, elas podem ser fóbicas, elas podem ser preconceituosas, né? E hoje em dia, se a gente for para pensar, tem muito bem um motivo para isso acontecer mais, né? Muito Perfeito. diferente de quando, sei lá, anos 80 em que os jogos se popularizaram, sabe? Não sei se Ainda faz mais quando sentido a o que eu gente disse. volta na questão do que a gente falou antes mesmo, de que os jogos falam sobre muitas coisas, né? A gente tem Exato. espaço para acolher todo mundo, entendeu? Porque a gente fala sobre todos, Isso. de certa forma. E Nossa, aí perfeito. eu tenho isso aberto, mas as pessoas que estão ali parece que evitam que chegue aos outros, sabe? A minha percepção é muito essa, assim. Sim, ou seja, Uhum. sai dessa caixinha, cara, pelo amor de Deus, né? Sai dessa caixinha do tipo de Uhum. fazer um checklist, né? Então, ele lançou um Uhum. jogo agora, ele lançou para 2023, mas se você não jogou o primeiro lá na década de 30, você não é gamer. Se você não sabe a cor da cueca do É, produtor do jogo, você não é gamer. Para, né? Aham. Então É vamos é, tipo fã jogar de esse rock, né? lançamento, É tipo fã de rock. começa agora, né? Ficar vendo quem entende mais, quem gosta mais. Que bom que você tem esse conhecimento para compartilhar, mas vamos aceitar, né? Quem está entrando nesse é. mundo, que coisa, né? Nossa, e tem uma coisa que eu tenho percebido muito, eu não sei se vocês É, veem isso também, como dentro da própria comunidade as pessoas agora elas estão meio que se segregando entre você só joga jogos AAA? Eu, né? Tipo, não, eu só jogo jogos indie. Eu apoio o pequeno desenvolvedor, sabe? Né? E eu acho que assim, tem uma crítica que ela faz muito sentido no lugar de grandes desenvolvedoras de jogos, elas tendem a abusar muito das pessoas que trabalham produzindo o jogo. Né? Então a gente está falando de pessoas que trabalham com
uma agenda super apertada e tem que cumprir padrões gigantescos num tempo menor, e às vezes os jogos eles saem muito ruins, né? Muito ruins mesmo, com uma qualidade péssima, e tem que ficar tendo 1000 patches de atualização, e isso está no colo do próprio desenvolvedor, né? Da pessoa que trabalha ali efetivamente, nem sempre ganhando um salário justo. E eu acho que essa é uma crítica muito boa, porque tem um abuso muito grande das pessoas que efetivamente fazem o jogo acontecer, né? Ali, na unha. Mas isso é tão secundário, sabe? Porque é uma rinha de ego terrível. Do tipo, não, eu jogo jogos indies, porque os jogos AAA, Pô, gente, Como vamos assim você aproveitar a jogou comunidade, né? Pô, vamos aproveitar tudo sabe? que está sendo lançado, né? Diablo 4? Como assim você não jogou Diablo 1 em 90 Né? no disquete de não sei o que? Esse tipo de Pois coisa, né? é. Não joguei porque eu não tenho interesse, não joguei porque eu não curto a gameplay, porque eu quero jogar algo novo, porque sim, né? Acho que essa é a principal É. resposta, né? E de novo, Exatamente. né? Pensando que isso aqui deveria ser uma fonte de prazer, de entretenimento, você tá brincando, você tá jogando um jogo, óbvio que você tá tirando muitas coisas de positivo disso, mas em essência, você tá brincando com o seu videogame, você tá ali exercitando sua criatividade, sua fantasia, né? Uhum. Uma coisa que deveria ser tão boa em tantos aspectos, como transformar isso numa questão pessoal, sabe? É quase que atrelar a sua identidade ao tipo de jogo que você consome ou à marca do console que você joga, sabe? A coisa ela acaba extrapolando muito no sentido de que isso aqui me define enquanto pessoa. É. Entende? Então é ofensivo para mim que você prefira jogar jogos AAA do que um jogo indie, por exemplo, Uhum. né? Então tem aí também como o padrão de consumo acaba moldando a nossa identidade, a nossa personalidade, o modo até como a gente interage com as outras pessoas. É um pouco, Uhum. né? Um pouco bizarro Ah, de pensar. Sim. as pessoas acabam se limitando a ser fã da Sony, ser fã da Nintendo, a possibilidade de poder jogar tudo isso, sabe? Poder aproveitar tudo isso, né? E, Super. e São vão consoles, aproveitar, né? histórias diferentes, jogos diferentes. Assim, é muito tonto, né? Pra não falar Sim, outra sim. palavra. É E muito falou, bobo. é Desculpa. muito. Não, pode falar. Não, Mas é muito bobo, né? eu ia complementar justamente isso que o Vini está falando. É entender também, e eu acho que, por exemplo, tem uma diferença muito grande entre o que a Nintendo lança e o que uma Sony ou uma Microsoft lança. Assim, eu acho que Sony e Microsoft a gente consegue colocar ali muito parecido no mesmo balaio, mas é muito diferente da Nintendo. Mas ainda assim, cada desenvolvedora, cada marca vai ter a sua assinatura no jogo. É tão contraproducente você ficar comparando os dois, porque um jogo que a Nintendo vai produzir nada tem a ver com o jogo que a Sony vai produzir. E é exatamente o que o Vini falou. Você poderia aproveitar a vibe diferente que cada um dos dois proporciona. Uhum. Mas você tá Exatamente. aí, né, se restringindo, porque a minha personalidade, eu sou nintendista, eu sou sonista. Aí não tem muito o que fazer, né, gente? Pois é. Exatamente, exatamente. Exatamente. E aproveitando o gancho de criatividade que a gente estava falando antes, eu vou citar o trabalho do Vinícius, né? Na época da faculdade, eu tive o prazer de saber quando você estava produzindo, Vinícius. A gente trocou um pouquinho de figurinhas lá quando você estava produzindo o seu Sim, TCC, sim. que foi sobre RPG. E eu nem sou um pouco fã de RPG, né? Acho que não ficou Uhum. muito claro. Queria entender, cara, um pouquinho mais desse trabalho na época de faculdade, de RPG, de jogos. Como assim trazer jogos para o TCC, né? Que fantástico! Como é que foi Ah, isso? cara, eu lembro que já fazem alguns bons anos, né? Uns 4, 5 anos de TCC. Mas eu lembro que na época eu queria muito escrever sobre alguma coisa que eu gostasse, né? E assim, eu não conseguia pensar outra coisa a não ser videogame, né? E aí eu falei, nossa, cara, RPG, sabe assim, né? Como assim? Eu não pensei nisso antes, né? E aí é, eu quis relacionar então o ser criativo com jogar RPG nesse caso, né? E a gente pode pensar também em videogame, mas o meu trabalho é sobre RPG, o RPG de mesa, né? É o sentar e interpretar o seu personagem.
E aí, assim, foi uma jornada muito legal, né? Você participou, né, dele, né? Foi muito bacana. E, assim, a gente pode entender que ser criativo existem várias formas, né? A forma como eu gosto de olhar, que para mim faz muito sentido quando você equipara com RPG, é que ser criativo é resolver problemas, né? Do dia a dia. E aí eu lembro muito de ler sobre você resolver isso de formas diferentes sempre, né? Ou buscar isso de outras formas, né? Buscar melhorar, ou fazer de outra forma como você acha que caiba naquilo. Seja ir para o trabalho pegando outros caminhos, seja, sei lá, passar a roupa começando por outra ponta da roupa, esse tipo de coisa é ser criativo, né? É, porque quando a gente fala em criatividade, as pessoas acham muito que é criar algo, né? Você surgir com uma ideia do zero, e não é só isso, né? A gente é criativo o tempo todo, né? O dia todo, mesmo você estando com pessoas ou só com você, a gente está sempre se resolvendo de alguma forma. E aí eu quis aproximar com isso, porque a essência que eu tenho pro RPG é o resolver problemas. Então, o mestre te dá um problema, né? Seja ele de qual magnitude for, e cabe a você resolver isso de forma que você quiser. Então, você pode simplesmente, tá, eu tenho que enfrentar um dragão. Eu posso fugir, eu posso conversar, eu posso correr, eu posso atacar, eu tenho o que eu achar que faz sentido, eu posso colocar ali, sabe? Isso é genial para mim, é sensacional. E aí a gente tem também o interpretar o personagem, né? Então eu tô me colocando ali também de outra forma. E aí a gente cai um pouco no que a gente conversou antes de às vezes eu quero ser de outra forma e eu consigo naquele personagem ser de outra ser como eu gostaria de ser. É, eu vejo que é muito mais significativo você ter esse personagem porque é uma coisa que vem de você, né? Então, mesmo quando a gente cria um personagem muito diferente, ele ainda tem muito da gente porque ele veio de você, né? Então, ele pode não ser igual a você fisicamente, ou como você é de personalidade, independente de funcionamento, né? Ele ainda é um traço seu, né? Então, acho que isso mostra muito como o ser humano muito grande, né? E aí a gente não pode se limitar a ser só uma coisa, ou estar de alguma forma. E o RPG, para mim, a minha visão é isso, de que ele é tão amplo quanto o ser humano é, sabe? Uhum. Ai, que coisa Fantástico. linda que você disse. Pois é, né? Pois é. Caraca! Dá para a gente ficar 10 minutos refletindo sobre isso? Acho que dá, né? Tranquilamente. Ah, com certeza. Caramba, me trouxe vários pensamentos aqui, cara. E você precisa passar para a gente o TCC para ler. Eu acho que, Manda, no manda sim, mínimo, manda né? sim. Perfeita. Com Sim. certeza, com certeza. Eu posso fazer uma pergunta para vocês, inclusive, que jogam RPG? Porque Manda. a pergunta que eu vou fazer, ela é muito focada estritamente no significado do roleplay. Porque eu fiquei pensando, quando você mandou a pauta, Gabi, justamente nisso sobre a questão do RPG, e eu parei para pensar, quando a gente joga um jogo em que tem um personagem e a gente controla esse personagem, a gente precisa entender as motivações dele e os objetivos e onde ele quer chegar, e entender por que a gente segue aquele caminho que o jogo ele propõe para gente, né? Enfim, completar aquela saga. Isso não é também uma forma de roleplay? Tipo, jogar com o Joel em The Last of Us e a gente assume as motivações e se emociona com o que ele passa. Isso também não é uma forma de roleplay? Total, total. Eu Tá. já vi muita gente pensando, por exemplo, assim, né? Mesmo que o jogo seja linear, ou seja, ele tem uma história Uhum. muito fixa, de um começo, Sim. meio e fim, ele não tem um mundo aberto, ou não tem Uhum. decisões que afetam, mas, por exemplo, eu já vi muita gente que joga um tal de modo carreira no FIFA, que é o jogo de futebol. O que que é o modo Uhum. carreira? Você cria um jogador com a aparência dele e você vai evoluindo, vai entrando num time tal, recebe proposta do time Y, só que as pessoas desligam o videogame e começam a imaginar como é que é esse jogador fora do campo. O que será? Para onde que ele vai? Que escolha que ele fez? Por qual é a motivação de ele escolher tal time ou não? Isso não tem. Uhum.
dentro do jogo especificamente, mas você cria todo um background para isso. Então, quando a gente, por exemplo, assume o Joel, né? Quando a gente assume o Joel naquela história, a gente também se coloca ali. Eu vou, por exemplo, derrubar meus inimigos, eu vou deixar eles inconscientes, ou eu tô muito tomado por uma raiva e aí eu vou matar todo mundo, vou matar geral. É uma forma de eu interagir com aquilo, né? De eu imaginar aquele mundo, né? Porque eu fiquei pensando justamente nisso, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é isso com qualquer mídia que eu consumo, tipo, sei lá, Ah, vou para dar exemplo de um livro, mas para voltar, tipo, quando eu li toda a saga de Jogos Vorazes, meus amigos, o que eu pesquisei sobre, tipo, teoria de fã, e fui entender mais sobre como era o funcionamento daquele mundo, para entender como que funcionavam para aqueles personagens, e sabe? E lendo, porque os primeiros livros, né, os 3 primeiros, você lê como a Katniss, em primeira pessoa. Então, assim, eu sou a Katniss, uhum, sabe? Então é interessante porque eu fiquei pensando justamente de trazer isso para a ideia do jogo. Então, tipo assim, pô, beleza, eu tô lá jogando como o Joe, eu tô falando de The Last of Us, que eu acho que é uma história bastante intensa, muito densa, que você consegue se conectar. E eu acho que, ouvindo vocês falarem, parte crucial da gente conseguir assumir essa persona, né, seja no RPG per se, ou seja, de um Joel ou de qualquer outro personagem, para mim vem muito de um lugar da empatia. Tipo, porra, eu Uhum. não estou passando por um apocalipse em que eu perdi a minha filha de um jeito trágico e agora eu tenho que cumprir essa missão XPTO com esta criança. Mas, cara, imagina estar no lugar dele, porque eu tô vendo os perrengues que ele tá passando e a gente sente isso, sabe? uhum. E eu acho que é isso, assim, tipo, como é para vocês o processo também de criar, acho que essa compaixão e essa empatia pelos personagens que vocês jogam ou que vocês criam no RPG, e como vocês acham que isso afeta a relação que vocês criam com o jogo, né? Emocional ou qualquer nesse sentido. Eu Perfeito. vejo que o se sentir imerso é muito importante quando você está interpretando, seja, né, você com seu personagem ou o personagem pronto do jogo, né? Acho que quando você se sente imerso na questão da empatia, para mim, a partir daí você tá fazendo um roleplay, sabe? Independente se você tá falando ou não, né? Mas é o se sentir naquele lugar, né? E a percepção que eu tenho de fazer um personagem, acho que Uhum. depende muito, né? Para mim, parte muito dos paradigmas, né? Não sei se essa é a palavra, mas o Gabriel sabe um pouco melhor, um pouco mais, né? Das questões de escrita, né? Então, quando a gente pensa em um personagem, a gente tem alguns arquétipos meio Uhum. pré-definidos, né? Então isso muitas vezes fica muito presente, né? E aí fica Tá. difícil de fugir um pouco disso, né? Então, pô, quando você pensa, eu quero fazer um personagem que ele é um herói, então a gente, você já pensa, ele vai ser bonzinho, ele vai querer ajudar as pessoas, isso são coisas que parece que elas estão intrínsecas a esse arquétipo, né? Mas se Uhum. você pensar que não quer, você pode mudar também. Então depende muito de você e de quem você quer ser, né? E aí acho que vem Uhum. muito de você, quem você quer ser naquela hora, sabe? Aham. Nossa, você tá Eu tô. on fire Tá on hoje, hein? fire, cara. Tá, o Vinícius tá on fire. Cacilda. Muito bom, muito Muito bom. Vamos bom. ter, vamos ter que marcar um segundo episódio, Gente, A gente né? sim. marca. Né? Aí a gente joga RPG no final. Pois é, pois é. Vamos fazer uma Eu sessão nunca online, joguei né? RPG, Ah, sabia? então a gente pode marcar, hein? Então, ó, vamos deixar esse convite aí, tá? E a gente pode marcar um RPG, sim, porque é muito gostoso jogar, né? Ai, Faz amo. um Pessoal, EasyCast. se deixar, a gente vai até, né? Até Altas muitas horas. horas, altas horas conversando. Para a gente encerrar, uma última pergunta. Lançamentos, alguns lançamentos aí para 2023, para 2024, alguns que vocês olham e falam, não vejo a hora que lança para poder jogar. Ou se não tiver anunciado, algum jogo que você gostaria que fosse lançado, que fosse remasterizado, que tivesse um remake. Vamos lá. Tenho vários. Vai lá, Eu Vinícius. ia falar que eu quero muito jogar para você 16, assim, é o jogo que eu cogitei comprar um PS5 por conta dele, sabe?
Porque é maravilhoso, né? Mas acho que eu tô muito ansioso por sequências. Deixa eu ver. Qual que eu terminei recentemente? Dou espaço pra você falar, Ana, aí eu vou pensando. O meu é muito mais simples, mais direto e reto. Eu estou animadíssima para Mortal Kombat 1. Muitíssimo animada. Eu tô acompanhando, eu sigo vários streamers, né, que jogam Mortal Kombat, que fazem gameplay. E aí eu tava vendo eles jogando, fazendo um stress test, eu vi a demo, eu assisti o Greg Knight lá do Xbox, o Ed Boon deu a entrevista, né? Foi o primeiro lucro de... Assim, eu estava pirada quando eu vi o trailer, porque basicamente é um retcon de novo que eles estão fazendo. Eles estão recontando a história de Mortal Kombat. E, assim, por mais que eu goste muito de jogar, eu adoro a história do jogo. Assim, é muito boba, mas eu me divirto terrivelmente. Então, eu tô animadíssima. E também vai lançar um jogo novo do Mario, que eu vi o trailer e é uma graça, e eu tô muito animada. E eles também vão fazer um remaster, acho que de Mario RPG, que parece que vai ser muito legal. Uhum. Muito bom. E Consegui animada. pensar em mais uma agora, que Manda também já ver. saiu, ainda não joguei. Até falei com o Gabriel quando eu tava jogando o primeiro há um tempo atrás, que é o Star Wars Jedi, né? Saiu o Jedi Uhum. Survivor agora. Quero Uhum. muito jogar e já quero muito a sequência, porque eu sei que vão ser 3 jogos. E, assim, pelo que eu vi desse até agora, tá impecável também, né? O primeiro jogo já é muito bom. E por mim eu fico nesses que já lançaram e eu quero jogar. Ainda não sei os que estão por Entendi. vir. Bom, eu faço parte do time dos iludidos, tá? Eu tô muito Ai, lá ansioso vem, ó. pelo... Lá vem, pelo The Elder Scrolls 6. Sabia. Por enquanto só temos uma imagem de uma floresta que não quer dizer nada, mas estou ansioso. Outro também, uma outra franquia que eu gosto bastante, eu joguei também desde do 1 e é uma história que eu gosto muito de acompanhar, né? Que é o Dragon Age, que também tá ali, né? Vai, Nossa, é lança, não verdade. lança, mas a gente fica na mão desses estúdios aí que ficam prometendo Nossa, pra é gente. verdade. Dragon Age é fantástico para quem gosta de RPG. Dragon Age, The Elder Scrolls, né, que são histórias assim muito profundas. Mas eu tô assim no campo da ilusão, porque esse tal de vai lançar em 2000 e alguma coisa, né? Espero estar vivo até Uhum. lá, porque do jeito que tá indo. Então eu sou do Eu vi time dos esses dias iludidos. a declaração de que The Elder Scrolls 6 tá para daqui 5, 6 anos. Ah, que gostoso. Que Tá ele vai vendo? lançar o Starfield, né? Que tá para sair também. Droga! O pessoal tá muito, né? O Starfield. É. E já que a gente tá no campo das ilusões, saiu uma imagem de Dragon Quest 12 também há um tempo atrás, né? Dragon's Dogma 2 vai sair, que vocês Muito também, bom. sensacional, Dragon's Dogma muito bom. Vou ficar nesses aqui também, senão vou ficar falando todos os RPGs que eu pensar na vida, que eu Gente, eu amo. tô me sentindo muito mal, porque vocês estão falando, tipo, de jogos muito legais, e super profundos, assim, eu tô, tipo, eu quero o jogo da moça com o dente grande, porque eu adoro ela. Ai, E fica a dica para você conhecer também esses jogos, Ana, não, aqueles que fica você não conhece. Eu super. já anotei várias aqui também que eu não conhecia, eu fui anotando meu bloquinho de notas aqui, porque eu quero pesquisar vários que vocês disseram. Uhum, sim, muito bom, muito Muitas bom. possibilidades Gente, agora. foi um prazer gigante estar conversando com vocês, né? Foi um bate-papo muito gostoso. Para quem está acompanhando, né? Para quem acompanhou também, acho que pôde se identificar com muitas coisas. Acho que gostaria de estar aqui com a gente conversando também, por isso que eu vou reforçar. Deixa aqui nos comentários, né? Ou manda uma mensagem, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. De alguma pergunta, alguma dúvida, ou deixar alguma recomendação de jogos também, eu faço questão de passar essas recomendações para o Vinícius, para a Ana, para a gente criar mesmo esse diálogo, né? Então, eu agradeço demais a presença de vocês aqui hoje. Vou deixar um espacinho para vocês se despedirem. Vinícius, vamos lá? Só agradecer de novo, né, mais uma vez. Fazia muito tempo que eu não participava de né, dessas conversas. Estou sempre aqui para caso você queira, né, trocar ideias sobre qualquer assunto. E a gente se vê na próxima, né? Acho que é isso. Com certeza, já deixou o gancho para chamar para a próxima, né? Com Com certeza certeza, sempre. chamaremos. Nos falar sobre qualquer assunto, qualquer coisa, e tamo aí. Vamos lá.
Obrigada, gente. Adorei conversar com vocês. Eu acho que assim, né, a minha experiência com jogos, ela tá num lugar diferente de vocês. Vocês já jogaram muito mais, são muito mais imersos, né? De novo, eu gosto de olhar para uma perspectiva diferente, mas eu sinto que a conversa agregou demais. Eu saio querendo descobrir mais sobre esses jogos que vocês falaram e entender, né, o impacto que eles tiveram em vocês, por que eles impactaram. Eu acho que, enfim, né, cria também esse ponto da conexão. Quero que tenha uma próxima, vou ficar muito feliz de falar mais e falar sobre psicologia e acho que aspectos sociais da influência nos jogos, como eles impactam a gente. Acho que é isso. Um beijo para os gamers de todo o Brasil e a gente se fala na próxima. Com certeza. Já deixamos ganchos aí para os próximos, então, pessoal que quiser mais episódios sobre temas, gamers, nerds, etc, etc, a gente vai voltar com esse conteúdo com certeza. Então, para quem gostou desse conteúdo, né, não esquece de dar um like aí, de se inscrever no canal também, acompanhar alguns cortes que a gente faz desse bate-papo. O pessoal tá apontando aqui ou para cima ou para baixo, também não sei onde vai estar o botãozinho, né? Esse é um Claro, se mistério. inscreva, ative o sininho. Eu vou deixar para o Alex decidir, tá? O Alex, nosso editor. Para quem quer conhecer o trabalho do Alex, também tá aí embaixo, né, na descrição, o trabalho dele. Trabalha demais, faz ele que conserta todos os nossos erros de gravação. Vocês nem ficam sabendo, mas ele que dá conta de tudo, né? Mas quem gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o like aí, ativa as notificações e a gente fica para o próximo conteúdo, então, do Soul Easy. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.